Olá, gente, mais uma vez, bom dia. Hoje é a nossa terceira aula. Como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de contratos de trabalho. Só que nós não vamos ver isso no aspecto legal, mesmo como vocês viram no outro componente que vocês trabalharam a questão legislativa, tá? Eu acredito que foi o professor Técio que trabalhou com vocês. Tá? Nós vamos ver aqui algumas noções para saber como esses contratos eles passam no setor. Né? Porque, no caso, são vocês, técnicos de recursos humanos, que vão lidar com o preenchimento desses contratos. Tá bom? Então, esses contratos, eles passam a partir do momento que o empregado ele é admitido dentro da organização. Um instrumento legal e que oficializa de forma formal a admissão do empregado, o vínculo do empregado com a organização é a carteira de trabalho. É a carteira de trabalho um dos principais instrumentos normativos, né, um dos principais documentos que vai identificar o trabalhador e que lá vai ser anotado, registrado a vida dele, a data de admissão, a demissão, conta do FGTS, férias, promoções, salários, ou seja, tudo aquilo que no decorrer que ele estiver ali na organização, tá, será preenchido na sua carteira de trabalho. E ao sair dessa organização será dado baixa. Tá bom? De posse desse instrumento, que é a carteira de trabalho, tá? Nós vamos ter alguns tipos de contrato dentro da organização. Tá? Primeiramente, a gente vai ver os contratos por prazo determinado. Tá? Que no caso, quando o empregado ele é admitido da organização, ele já assina um contrato com prazo de início e fim do seu vínculo com a organização, tá? Ele tem uma natureza transitória, tá? E esse contrato, ele permite somente um período de 3 meses a 2 anos, né? E ainda assim tem alguns casos que permitem que esse contrato ele aconteça dentro da organização, tá? Então, aqui a gente vai ter o contrato de experiência, tá? No caso, ele tem a validade de 90 dias e ele só pode ser prorrogado uma vez, tá? Então, um exemplo que é dado aqui, né? Um contrato de experiência de 30 dias que foi prorrogado por mais 60 dias. Então, 30 com 60 dá 90. Ou um contrato de 45 dias que foi prorrogado por mais 45 dias, tá bom? Um outro modelo é um contrato temporário de 3 meses, renovável por mais 3 meses, tá? No caso, geralmente no final do ano, né, próximo, assim, que o comércio ele começa a bombar, né, começa realmente ter um fluxo maior de pessoas, de demanda, é feito geralmente em outubro, pega ali já o período das crianças, né, até, no caso, o início de janeiro. Alguns contratos, nesse caso, eles acabam sendo renovados, né, e se tornam por prazo indeterminado, e outros não, duram somente aquele período, tá? Contrato de 2 anos, quando se trata de trabalho cuja a especificidade ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo, tá? Vamos supor que uma empresa, tá, que foi contratada para montar os centros de Covid no estado, tá? Então, essa empresa ela foi contratada por um prazo de 2 anos, de 1 ano, tá? Uma empresa que foi contratada para fazer a manutenção de centrais, no caso aqui do Centro Salomé, ou de informática, tá? Então, geralmente, esses tipos de contrato, eles têm a duração de prazo de até 2 anos, tá bom? Contrato, aí está repetindo aqui, né? São de caráter transitório. Mais uma vez, eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá bom? E o prazo, e o contrato por prazo determinado, que é aquele contrato em que o empregado
ele não tem, tá, já determinado no seu contrato o prazo que ele será desligado, tá? Somente o prazo que ele será, no caso, admitido, tá? O departamento de pessoal, recursos humanos, não pode reter nenhum tipo de documento de identificação pessoal do empregado, ainda que este seja apresentado em forma de fotocópia, ele tem que devolver, né? Não é uma exigência do Ministério que nenhuma organização pode reter documento, ainda que cópia do empregado. A empresa, necessitando dos documentos, terá o prazo de 5 dias para extrair os dados necessários e devolvê-los aos empregados. Somente os dados devem ser fornecidos, tá, a essa organização, tá? Isso vai envolver algumas, no caso, se a empresa reter, vai envolver alguns dados penais, tá? Então, é necessário que vocês tenham ciência disso, tá? Porém, para se prevenir contra as alegações inverídicas de empregados de que o RH está retendo seus documentos, o auxiliar de RH deverá proceder de maneira que cobre do empregado que ele assine o recibo no momento em que são entregues os documentos e também no momento em que lhe é devolvido seus documentos pessoais, aqueles recibos que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, tá? No caso que você, o documento quando a relação com todos os documentos que ele entregou e depois um comprovante, tá, relacionando todos os documentos que foram devolvidos. Tá bom, gente? Além do registro do empregado, das anotações que são feitas, no caso, na carteira de trabalho profissional do empregado, o departamento de pessoal também deverá providenciar o seguinte, tá? Contrato de experiência por escrito, se for o caso, no contrato de experiência é obrigatório o contrato escrito e assinado por ambas as partes, empregado e empregador. Tal contrato normalmente já é encontrado na forma de modelo pronto para ser assinado no setor de RH. Então, é um contrato, né, que é especificado o tempo de experiência ali que ele vai ter dentro da organização, tá bom? Um outro preenchimento é no caso do CAGED, Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, tá? Geralmente, um profissional da empresa ele é capacitado, ele tem acesso a esse sistema e é feito esse preenchimento via internet, tá? Num período, tá? Que é específico para que ele faça esse preenchimento, como eu falei para vocês, tá? Para se ter as informações de quem no caso, foi admitido e quem foi desligado da organização. Ok? Na próxima aula, gente, nós vamos ver a jornada de trabalho, tá? Que é justamente esse período, tá? Em que é feito o contrato de trabalho e o empregado, ele deve, no caso, exercer essas atividades dentro da organização. Muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.